Queridos alunos do terceiro ano, que bom, meus amores, que nós estamos juntinhos aqui em mais uma videoaula, onde juntos podemos aprender sobre os nossos conteúdos, termos essa ligação, mesmo que através aí do seu notebook, do seu celular. O importante é que a gente mantenha esse vínculo e esteja sempre atento a todas as nossas orientações. Você sabe que a tia Alessandra está aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, para te apresentar os conteúdos do terceiro ano e que você possa também aprender e ter também aquele empenho de fazer as suas atividades, manter as suas atividades em dias e fazer realmente aquilo que te compete como estudante, que você seja aquele estudante qualificado, que você tenha e mostre o seu desempenho através de todas essas aulas que a gente dá e as atividades também que nós enviamos para vocês. Queridos, agora vamos à nossa videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje é sobre a nossa disciplina de matemática. Então, como nós já havíamos iniciado na nossa videoaula passada o assunto sobre divisão. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre divisão matemática. Estejam atentos para que vocês possam realmente reter esse conhecimento de vocês, para a vida de vocês, gente, porque essa parte da matemática, gente, principalmente as 4 operações, que são a adição, subtração, multiplicação e divisão, elas sempre vão acompanhar vocês durante todo o processo de ensino de vocês. Até quando vocês estiverem na faculdade, tá certo? Vocês ainda vão precisar estar, né, atentos aí tudo que você aprendeu. E se você tiver uma base, certo? Você não vai ter dificuldades, porque sempre ao decorrer dos anos, essa forma que nós vamos apresentar a vocês, essas 4 operações, elas vão se aprofundando mais e mais. O ensino vai ficando cada vez mais complexo, mas se você entender desde o início, desde o começo, você não vai ter, assim, essa tanta dificuldade de obter esse conhecimento, tá certo? Mas como a tia Alessandra já frisou para vocês, é necessário que vocês fiquem ali, ó, atentos e estudando diariamente, tá certo? Para que vocês possam também, aquilo que vocês estão aprendendo hoje, aqui em relação à divisão, vocês possam também levar para o cotidiano de vocês, para o dia a dia, na vida de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, não se esqueça, olha só, na divisão, cada número envolvido, ele recebe um nome. Nós dizemos que aqui na divisão, nós temos os termos da divisão. Quais são eles? Nós temos o dividendo. Ali você pode observar que está sendo verificado pelo número 12. Depois, nós temos o divisor, o qual nós podemos ali observar que é o número 2. Quando eu vou falar os termos, né, essa continha armada, aí eu já falo da forma correta. 12 dividido por 2. Lembrando, já sei que o meu dividendo é o número 12. E o meu divisor é o número 2. Então, 12 dividido por 2
será igual a 6. O número 6 é o meu quociente. O meu quociente é o resultado da minha divisão. Por que eu sei que é um 6? Porque eu já sei que lá eu já estudei a minha tabuadinha de multiplicação e eu sei que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, quando eu digo que qual é o número que eu vou dividindo para 12 elementos, dividindo para 2 pessoas, eu já sei que é um 6, porque eu sei que 6 vezes 2 é igual a 12. Olha só, 6 vezes 2 é igual a 12. Coloco o meu resultado abaixo lá do dividendo e vou subtrair. 12 menos 12 é igual a 0. E esse 0 aí é o resto, é o que restou da minha conta. No caso aqui, não restou nada. Cada um, né, as duas partes saíram com as quantidades iguais e não sobrou nenhum dos elementos, tá? Mas lembrem-se, a resposta da divisão é aonde fica lá no quociente, tá? Então, o resultado dessa divisão de 12 dividido por 2 é o número 6. Olha só, gente. 6 dividido por 3 é igual a 2. Posso fazer isso utilizando 2 casos. No primeiro caso, eu vou pegar aqui, como por exemplo, alguns livros. No caso, 6 livros. No primeiro caso, eu vou pegar essa quantidade que são 6 livros e vou dividir para 3 alunos. Fazendo essa divisão, cada aluno terá 2 livros. Então, no caso, eu peguei 6 livros e dividi para 3 crianças. No caso, cada criança ficou com 2 livros. Já no segundo caso, eu possuía os 6 livros e dividi para 2 alunos. Nessa divisão, eu peguei a quantidade de livro para dividir para esses 2 alunos e cada aluno ficou com 3 livros. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação. Então, como a tia Alessandra já explicou, nós temos 4 operações básicas, que isso você, olha, aprende desde o seu infantil 5. Claro que no decorrer dos anos, aquela operação ali, ela vai aumentando mais o grau de dificuldade, mas sempre você vai ter essas continhas, né? Tanto essas operações no seu dia a dia e também nas suas atividades de matemática. Aí, quando você estiver você agora está no 3º ano. No 4º ano, você fará essas mesmas operações, só que com grau de dificuldade maior, mas quando você estuda e você já tem ali ciência de como se resolve essas operações, você só vai aumentando o seu conhecimento a cada ano. Por isso que é importantíssimo que você, a cada dia, né, cada aula de matemática que nós falamos aqui para vocês, vocês possam estar estudando. Ah, tia Alessandra, mas surgiu essa dúvida aqui, o que é que eu vou fazer? Você sabe que agora
por conta desse sistema online, mas para que vocês não pudessem ficar sem a orientação da tia Alessandra, nós temos ali o acompanhamento do Google Meet, no qual, numa dificuldade, alguma orientação a mais, nós possamos dar ali naquele nosso atendimento, tá? Então, mais uma vez, divisão, uma das 4 operações básicas da matemática, inversa da multiplicação. Eu sei que a adição é inversa da subtração, assim como a subtração é inversa da adição. Já nesse caso, eu sei que a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. Olha só, essa dica já deixa você bem mais, assim, em termos de uma dica a mais para você, para que você possa exercer essa dica no seu dia a dia. Olha só, assim como as outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está muito presente em nosso cotidiano. Por isso, é essencial conhecer bem esse processo, a fim de adquirir prática e tornar esse cálculo mais ágil. Quem de vocês não se deparou numa situação em que está ali no supermercado, mercantil, juntamente com a sua mãe, e tem que resolver ali um cálculo assim de matemática? Então, quando você tem isso já no seu cotidiano, já conhece todo esse processo, já fica mais fácil de você analisar. Porque, infelizmente, gente, o que é que acontece? Muitas pessoas, elas ainda não adquiriram, né, esse conhecimento com relação às 4 operações, né, a divisão, que no caso nós estamos estudando agora, e quando vão resolver às vezes uma compra, né? Vão comprar alguma coisa, vão obter ali algum lucro, acabam tendo prejuízo. Por quê? Porque não sabendo desses procedimentos, a pessoa pode até mesmo, às vezes, né, se enganar ao fazer alguma continha lá em relação à matemática. Então, é muito importante que você lance também, gente, esse conhecimento de vocês no dia a dia de vocês. Quando forem ao supermercado, já façam também a utilização ali do seu cálculo mental. Não fiquem se apegando muito só à calculadora, tá certo? Então, vão sempre fazendo aqueles cálculos mentais, cálculos na mente ali de vocês. Com certeza, vocês vão ver que vocês vão cada vez mais aprimorando aí o uso desse conhecimento. Olha só, nós vamos o passo a passo da divisão. Para facilitar o processo de divisão, nós temos um algoritmo. E o que é isso? Isto é, nós temos um passo a passo que pode facilitar. Para verificarmos esse processo, nós vamos tomar a seguinte divisão. Nós temos, por exemplo, aqui 64 dividido por 4. Também, gente, outro detalhe, na hora que você for falar, né, a divisão, que você use os termos corretos. Aqui nós vamos dividir 64 dividido por 4. Sabemos que esses 2 pontinhos aí equivalem ao nome dividido por, né? Então, vamos lá. Primeiro passo. Nosso primeiro passo para fazer essa divisão é montar.
É montar a operação utilizando o método da chave. Como assim, tia Alessandra? Eu pego o número 64, que eu já sei que é o meu dividendo, coloco ele dentro dessa que chamamos de chave, né? E colocamos depois o nosso divisor, que no caso será o número 4. Toda vez que você for armar uma conta de divisão, você deve fazer esse primeiro passo, montar a sua operação. Montou a sua operação? Vamos lá. Segundo passo, tentar encontrar um número que, multiplicando por 4, seja igual a 64. Eita, tia Alessandra, calma aí, gente. Como essa não é uma tarefa fácil, vamos tomar somente o número 6 para dividir com o número 4, ou seja, o algarismo da dezena. Eu só posso fazer isso, gente, se esse número ele for igual ou maior ao divisor, tá? Eu jamais poderei fazer se ele for menor que o divisor, tá bom? Então, já sei que o 6 é maior do que o 4, então eu posso fazer desta forma. Assim, devemos determinar um número inteiro que seja multiplicado por 4 e que esse número seja igual a 6, ou que chegue o mais próximo possível. Ah, tia Alessandra, mas eu já estudei a tabuada de matemática e eu sei que na tabuada de matemática do 4 não tem nenhum número que multiplicando por 4 vai dar igual a 6. Então, você deve procurar o número mais próximo, o número menor e mais próximo. Vejamos aqui nesse caso, nós vamos utilizar o número 1. Por quê? Porque 4 vezes 1 será igual a 4. Tia Alessandra, e por que eu não posso utilizar o número 2? Porque 4 vezes 2 é igual a 8. Olha aí, já não posso. Por quê? Porque o 8 já fica maior do que o 6. E eu não posso utilizar o número que seja maior do que o número que está sendo lá no dividendo. Então, utilizo o número 1, aí faço aquela conta. Aqui eu fiz ao lado, né? Mas no caso você pode já fazer aí mentalmente. Que 4 vezes 1 é igual a 4. Sabendo disso, eu pego este meu resultado, coloco abaixo lá do número 6. Eu estou fazendo a primeira divisão com o primeiro número 6. Então, eu vou subtrair. 6 menos 4 será igual a 2. Olha só, gente. Eu já sei que 6 menos 4 é igual a 2. E como eu posso prosseguir? Vamos lá? Terceiro passo. Prosseguir a divisão, descendo o algarismo da unidade que não foi dividido. Nesse caso, o número 4. Por que, tia Alessandra? Lembra, gente, aqui, olha, que 6 menos 4 é igual a 2, ok? Ok. Só que eu não posso dividir o 2 pelo número 4. Por quê? Porque na minha tabuada de multiplicação, o número que não vai ter um número menor do que o 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar um número que seja maior para poder fazer essa divisão. Como eu tenho lá o númerozinho 4, que eu ainda não utilizei, eu pego este número 4, que estava aí ao lado do número 6, desço ele até o número 2, formando assim o número 24. Agora sim, 24 dividido por 4, pode?
Pode, porque 24 é maior do que 4. Aí eu vou lá na minha mente e já fazendo lá os meus cálculos, eu vou descobrir que o número 6 vai ser o número correto. Por quê? Porque 4 vezes 6 é igual a 24. Olha só, bateu ali. Já que 6 vezes 4 é igual a 24, eu coloco o resultado abaixo daquele número e vou subtrair. 24 menos 24 é igual a 0. Olha só, gente, que interessante. E como fazendo passo a passo, você vai conseguir aprender. E agora, gente, uma coisa que não pode faltar no nosso estudo da divisão é a nossa tabuada de divisão, gente, nossa tabuada. Aí você tem aqui a nossa tabuada de 1 até a tabuada do número 10. E aí, o que é que você tem que fazer? Estudar, gente, estudar. Agora, uma dica bem bacana é você também já ter estudado a tabuada de multiplicação, você conhecendo também a tabuada de multiplicação, você pode utilizar também um processo de inversão. Olha como nós temos aqui, 24 dividido por 3. Ai, tia Alessandra, qual é o número que eu multiplicando por 3 vai dar igual a 24? É o número 8. Olha só, tá certo? Então, você vai observar que na divisão você anda muito próximo também da multiplicação, gente, por ser a operação inversa. Conselho que a tia Alessandra dá: estuda a tabuada de multiplicação e estuda a tabuada de divisão. Nada de preguiça, nada de desânimo, porque com certeza, você estando atenta a esses números, você vai resolver qualquer um dos probleminhas lançados nas atividades. Agora, amores, vamos para a nossa atividade, que será no livro, na página 136. Vamos lá? Olha só, minha gente. No item B, diz o seguinte: agora, resolva a divisão abaixo e escreva o nome dos termos. Coisa simples, né, gente, que nós estudamos já na nossa aula de hoje. Aí está a sentença. 35 dividido por 5. Você vai fazer o cálculo, vai armar a sua continha. Lá, lembra do passo a passo que a tia Alessandra te ensinou? Você deve fazer. Só que agora você também deve acrescentar o nome dos termos da divisão aí ao lado, lá onde você irá fazer o cálculo. Já no item C, na sua opinião, por que o autor descreve a divisão como uma operação que tem arte? Porque lá o autor disse o seguinte, que naquela estrofe do poema, ele fala assim, que a operação que tem arte é, por certa, a divisão. Ela que é parte e reparte com justiça e retidão. E para você, por que ele, o autor, disse que a divisão, essa é a operação que tem uma arte? Então, analisa aí e escreve a sua opinião. Na terceira questão, vamos repartir igualmente. Você deve observar aí os desenhos, a quantidade que está sendo fornecida e respondendo aí passo a passo, você vai obtendo todas as suas respostas. Amores, essa foi a nossa aula de hoje. Grande beijo da tia Alessandra e até logo mais.